O Estrelando está começando e hoje você confere a segunda parte da entrevista sobre mitologia com o Cid Marcos Vasques. Logo depois, Céu Aberto e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Dando continuidade à entrevista da semana passada, meu entrevistado é Cid Marcos Vasques, que é do signo de Virgem, tem a lua em Virgem e o ascendente em Gêmeos. Ou seja, Cid Marcos é totalmente regido por Mercúrio, não é? Mercúrio no signo, na lua e no ascendente. É o Hermes grego, não é isso? Grego. Cid, nessa questão que nós conversamos semana passada sobre mitologia, do que a mitologia pode ajudar? O que ela pode acrescentar uma pessoa quando estuda um mito? É a relação desse Deus com o nosso comportamento? Ela nos ajuda a interpretar o mundo e a nós mesmos. De repente nós estamos vivendo um papel, estamos desempenhando um papel na nossa vida que o mito já fixou lá atrás. Então o mito, uma das características principais do mito é a sua temporalidade, não é? Então nós podemos ir ao passado, não é? Isso é a função do dia através. Então, ele é diacrônico. Viajamos no tempo, diacronos através do tempo, e trazemos um mito que se aplica ao momento que estamos vivendo, a nossa vida, um acontecimento político, social que estamos vivendo. E ao trazer este mito através da diacronia, fazemos uma sincronia, sim é reunião. Então, iluminamos o momento histórico e a nossa vida. De repente, um sujeito você está esquizando, está ficando esquizofrênico. Mas quem é que mexe com a esquizofrenia no mito? É Cronos. Então, estude Cronos. Você vai entender talvez um pouco melhor isso, o problema da esquizofrenia, que é o Saturno da astrologia. Então nós vamos entendendo um pouco melhor essas coisas. Vamos a um museu. Pô, eu vou ver um filme. Um dos grandes professores de mitologia hoje é o Woody Allen. E quanta gente vai ver o filme de Woody Allen e passa batido, não sabe nada, não vê nada, não saca nada, né? É a crítica, inclusive. Um filme que trata disso é o Match Point, uma obra-prima. É um filme sobre uma deusa grega, Tyche. Não se menciona, mas ela está lá. Outro filme maravilhoso. Deusa Tyche é a deusa que está associada. Deusa do acaso. Do acaso, né? A deusa da sorte. Deusa da sorte, né? Prosperidade. Mas qual é a origem dessa deusa? Por que ela existe? Então você vai entender que é uma deusa criada em momentos de decadência. A deusa do acaso. Porque a sociedade funciona através de relações de causa e efeito. Fez, tem um efeito, vai pagar por ele, essa coisa toda. Agora, em momentos de decadência, a gente diz, pode dar sorte eu não ser apanhado. Então eu vou meter a mão. Eu posso não ser apanhado. Se eu tiver sorte, então eu vou fazer oferendas a deusa Tyche. Então, isso tudo está... Por exemplo, quem é que inventou a propina na mitologia? Tem. A mitologia também tem a história da propina. Foi Hércules. Hércules? É. Quando ele vai fazer o 11º trabalho, ele tinha que fazer lá umas certas coisas, limpar uns estábulos de um rei lá, era o 11º, e ele chega e diz, olha, eu vou fazer e tal, mas eu pretendo fazer uma coisinha a mais e tal, eu queria um por fora e tal. Está lá no mito. Tão atual isso, né? A propina. Propina. O Hércules ele inventa a propina miticamente. Cid, você nunca escreveu um livro? Você não tem um livro sobre esses todos esses temas? Você tem um blog, né? Está tudo no blog. Então, esse blog, essas histórias todas estão sendo passadas para o blog. Vai sair no GC, vai sair na tela o blog para vocês entrarem, cidmarcos.blogspot e tal. Eu não mexo no blog. Quem mexe no blog é a Tereza. Nossa querida Tereza Cavalcante, isso mesmo. Então, ela é quem opera todo esse negócio, escolhe as imagens, faz as ilustrações. Cid, o quanto de real existe nessas histórias? Por exemplo, é uma história, vai falar sobre mitologia, é historinha, é um continho de fadas. Mas isso né? É gente, inclusive, não digo que seja gente inteligente, mas gente que fez faculdades, que tem até títulos de doutor e tudo, acha que mitologia é uma mentira,
é uma ilusão, fica essa pergunta, mito ou verdade? Esse papo. Não tem isso, uma pessoa medianamente inteligente não pode fazer isso, não pode fazer uma afirmação dessas, né? O mito é uma representação do mundo, é simbólica. Nós usamos alegorias, metáforas, usamos tudo isso, todo esse conjunto de símbolos. Os deuses são símbolos, não é? Tudo é modelo, tudo é arquétipo, tudo é padrão de comportamento. Os deuses são padrões de comportamento. Afrodite, por exemplo, ela tem 17 nomes. Cada nome de Afrodite é um comportamento feminino tipificado, que pode ser estudado pela a psicologia não chega a tanto, mas a gente pode ir estudando esses comportamentos de Afrodite. Afrodite pandêmia, Afrodite popular. Então, um modelo feminino bastante popular, que está não digo na boca de todos, também pode estar na mão de todos. É verdade. É Afrodite pandêmia. Vamos falar de relacionamento no segundo bloco? Então tá bem. Segundo bloco, relacionamento na mitologia. A gente volta já já. O que você precisa saber é que todo condomínio tem 2 tipos de seguro que deve observar. O primeiro é o seguro obrigatório, que ele diz respeito à parte de incêndio, à parte estrutural do condomínio. E esse você sempre tem que fazer o seguro anualmente, renová-lo, verificar se as condições são as mesmas, se melhorou aquilo que tem lá em termos de combate a incêndio ou até mesmo a questão estrutural. Esse é obrigatório. Agora, nós sempre recomendamos que o síndico, principalmente o síndico contratado ou aquele que é remunerado, faça o seguro de responsabilidade civil, que é uma questão facultativa, mas que ele vai dar mais garantias ao condomínio se acontecer qualquer deslize, há a possibilidade de ser ressarcido pelo seguro. Além desse, tem o seguro do próprio trabalhador, que tem uma indenização que é paga em dinheiro em caso de acidente de trabalho ou de morte, que aí pode ser trocado pelo seguro, também é facultativo. Mas o principal nessa questão, procure sempre um corretor, porque o corretor vai lhe dar exatamente a medida certa do seu seguro, daquilo que é a sua necessidade e a garantia de todos os condôminos. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá! Nesta semana estamos sob a influência da lua cheia, em que é o momento em que as pessoas querem sair mais, se encontrarem, o que torna esses dias muito favoráveis para promover eventos. Mas temos no céu uma tensão entre Mercúrio e Saturno, que tende a atrasar negociações, dificulta também lidar com contratos, papeladas, documentos em geral, mas isso é só nesses primeiros dias. Então, deixe esses assuntos para serem resolvidos mais por final da semana. Lembre-se também que se você quiser fazer algum procedimento estético, é melhor deixar para depois do dia 15 de abril, porque Vênus, que é o astro do amor e da beleza, encontra-se em movimento retrógrado e tende, até essa data, a não dar muito bons resultados. Agora, depois, com certeza, os resultados serão bem melhores. Até a próxima! Apoio. Euro Materiais para Construção e Reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Voltamos ao segundo bloco, minha entrevistada é Cid Marcos Vasques, estamos falando de mitologia. E o tema seria sexualidade na mitologia grega.
Bom, Afrodite entra nesse tema? assim, e Eros, evidente. A primeira entidade a surgir foi Eros, uma entidade primordial. Eros ou Cupido romano? É, o mais ou Cupido menos, para os né? romanos. Ele é a pulsão fundamental do ser, o Eros. Tudo isso que nós exercitamos como vontade de permanecer, de ser, de obter, de conquistar, de dominar, é o Eros. Enquanto houver Eros, há vida, né? Agora, houve um determinado momento na história da humanidade que Eros, ele funcionava assim como uma satisfação unilateral. Agora, a sociedade organizada pede um certo controle, não pode ser assim, precisamos conversar, né? Não é querer levar para casa, dar uma cacetada por embaixo do braço e levar. Agora a gente conversa, pede telefone. Então, Afrodite é o jogo social, Afrodite é a reciprocidade. Então, temos, traduzindo o unilateral e o recíproco. Tem que haver uma união dos dois. A sociedade pede esse diálogo. Entendi. Que Afrodite veio representar. Afrodite, quando os homens são criadores de deuses, precisa inverter. Dizem que Deus criou os homens, isso é conversa fiada. Quem cria os deuses são os homens, e não vem o inverso, os deuses criam os homens. Então, quando a sociedade precisa, ela cria os deuses. Por exemplo, os deuses que temos aí não estão dando conta mais do recado. Então, vamos criar novos deuses. A era astrológica está mudando tudo isso. Quando muda o céu, mudam certas constelações de posição, os deuses morrem. Eu tenho tese sobre isso. Então, a mesma coisa. Então, Afrodite veio para colocar o relacionamento humano numa perspectiva de reciprocidade. Eros é a satisfação. Então, esse diálogo é permanente. Eros seria satisfação imediata, o tesão? É o Seria isso? tesão, é o impulso. Entendi. É aquele impulso. Ele escapa sempre desse controle. Nós procuramos segurar, o Afrodite entra tentando conter o Eros. Mas é um diálogo que não acaba nunca. Se de dentro desse tema relacionamento, sexualidade, existe o tema amor. O mito de Admeto com Alceste. Bom, esse é um tema grego. Admeto é um personagem interessante no mito, protegido de Apolo. Casou-se com Alceste, submetido a uma prova, passou, conquistou Alceste, ajudado por Apolo. Isso. Então foi uma coisa meio complicada. Alceste poderia dizer, você gostou mesmo ou você foi o Deus que entrou aí e resolveu tudo? E ajudou, é verdade. Então é uma pergunta que se faz, ela podia ficar sempre com esse negócio, né? Lá dentro, pensando nisso. Mas um dia ele é sorteado para descer ao inferno, isto é, morrer. O Admeto. O Admeto. Estava na hora dele. Né? Admeto é uma palavra que lembra aquele que vitorioso, que não dobra, que não verga, que é uma figura interessante o Admeto. Mas foi sorteado. Aquele desespero, né? Puxa, eu estou bem, casado, 2 filhos, amo a minha mulher, essa coisa, vivemos bem. E o que acontece? Ele foi falar com Apolo. Como é? Não quebra o galho aí e tal para resolver esse problema? Então Apolo obteve uma segunda, uma alternativa, como hoje é moda, né? Uma verdade alternativa, como dizem os políticos. Então, Apolo diz, olha, arranje um substituto, arrume alguém para morrer no seu lugar. E ele pergunta para os pais, que eram muito velhos, e os pais, não entram na história. O pouco tempo de vida Cristina queria aproveitar. Queria aproveitar. Aí a Alceste se apresenta. A esposa dele. Se apresenta com uma razão que os mitólogos às vezes não citam claramente. O mito grego é muito machista. Então ela diz, eu me sacrifico. Por quê? Um pai é muito mais importante para os filhos do que a mãe. Dentro da cultura grega. Porque tudo era patrilinear na cultura grega. A mulher era quase que uma empregada doméstica, né? Era a terceira posição.
Na vida grega, a mulher ocupava a terceira posição num ranking feminino. Primeiro, a cortesã, rica, famosa, para homens especiais, em condições de igualdade, discutia filosofia. Depois era concubina, só para os prazeres da carne. E em terceiro lugar estava a esposa, que ficava encerrada no gineceu, com as empregadas e, como o pessoal diz, com as crianças e com os cachorros. Ficava tudo lá. Então a mulher não saía de casa. Politicamente era de menor idade sempre na vida grega, a mulher. Não votava, não decidia nada. Então ela entrou nesse papel e o mito grego afirmou isso. Não. Ela foi no lugar. Ela foi no lugar. Agora, há várias versões. Porque dizem que é uma abnegação do amor, abnegação. né? Dentro do mito grego, diz não, era natural, porque a Demétrio seria muito mais importante para a manutenção da casa, dos filhos, para a manutenção do patrimônio. Porque a mulher, por exemplo, a mulher não herdava. Todo o patrimônio grego é pela transmissão patrilinear. Mulher não herda, mulher não assume politicamente nada na Grécia. Por exemplo, mesmo nas famílias reais, se o rei que morre não tem filhos, a filha Antígona é isso, ela não assume o poder. Então, a mulher tinha um papel, então ela vai para o sacrifício. Agora, segundo uns, ela bebe um veneno. Segundo outros, nada disso. Segundo outros, ela foi para o inferno e Perséfone se condoeu, né? E a mandou de volta. Outros, de que Hércules chega e encontra Thanatos, o deus da morte, tentando levá-lo e se atraca com Thanatos. E vence Thanatos. Tem esse episódio de Hércules lutando contra o deus da morte e o vence. Então o mito ele vai explicar esses problemas, né? Agora, esse lado da prioridade masculina no mito é patente todo, né? Mito grego. Então, agora choramos se alguém, o luto é isso. Perdemos um filho, perdemos a mulher, perdemos o marido, perdemos o suicídio. Nós vamos experimentar e cada cultura vai representar isso de um jeito. Sim, eu quero te agradecer, infelizmente o programa já terminou. Então tá bom. Muitíssimo obrigado pelas suas colocações, pela sua cultura de conhecimento. As pessoas que quiserem entrar em contato com você ou com seus assuntos, né? Tem um blog do Cid e também os cursos que eles dão em São Paulo, tá bem? Muitíssimo obrigado mais uma vez. Não saia daí, a gente volta já já. Confira agora as dicas do Estrelando para você. O Estrelando está terminando. Eu espero que os astros, os deuses e os orixás estejam presentes esta semana e todas as semanas da sua vida. E uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.